Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Muito bem, são 11 horas e 36 minutos. Nós estamos de volta com o Jornal da Cultura de hoje. E a entrevistada do dia dessa quinta-feira, dia 11 de março, é a Cá Nogueira, que hoje ela não vem como vereadora, né? Ela vem como cidadã sul-chapadense para contar um pouquinho a história de sucesso da Cá. Eu estava olhando ali nas redes sociais, a Cá tem formação, acho que até em Harvard, né? Quase. Um dia, quem sabe. Fiquei até com medo, né? Ô, Cá, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, bom dia. Muito obrigada, Marlon, Maurício. Tá? Muito obrigada pelo convite. Bom dia aos ouvintes. A gente que agradece você ter aceitado estar conosco aqui durante essa semana. Ô, Cá, você não é natural de Chapadão do Sul, mas veio de pertinho, né? Eu vim de Cacilândia. De Cacilândia, cacilandense, né? Mas você já conhecia Chapadão do Sul? Claro, pertinho, né? Sim, tenho parentes aqui, né? Que moram aqui há muitos anos, né? Há décadas, inclusive. E a gente sempre passeava por aqui. E, por um acaso, eu prestei o concurso, passei. Olha que legal. Na mesma época. Isso com que idade? Olha, 10 anos atrás, né? 36 anos. 36 anos. Você acabou de contar a sua 34 idade. anos, Acabou de contar a sua idade. 46, né? Muito Me bom. fala uma coisa, então você já tinha uma vida lá em Cacilândia, né? Já Vamos tinha contar uma um pouquinho vida. dessa história sua em Cacilândia, porque hoje você é vereadora, mas eu percebi ali pela sua biografia que você já está nesse ambiente público e de lidar com pessoas há muito tempo, né? Sim, muito tempo. Desde Cacilândia? Desde Cacilândia. A minha primeira formação é letras. E depois disso eu fiz especialização. Você chegou a lecionar ou não? Lecionei inclusive aqui. Olha que bacana. Quando vim para Chapadão, eu vim numa sexta-feira, tipo assim, terminando o carnaval, eu vim na sexta para pedir emprego, né? Porque eu estava desempregada lá, porque minha filha foi fazer medicina e o curso muito caro. E eu falei pro marido, vou atrás e vou para Chapadão, vou ver se eu arrumo aula lá. E vou ficar em cima desse concurso, porque faltavam, 6 meses para o concurso caducar, né? Para os 2 anos de prorrogação. E eu vim. Na sexta-feira, fui contratada pela Marta, do CEP, e na segunda-feira eu já tinha que estar trabalhando. Então foi um susto imenso, né? E aí eu vim, fiquei 1 ano e meio dando aula, dei aula no CEP, dei aula no Augusto. Mas em Cacilândia eu já dava aula, né, como contratada já há muitos anos. Sou especialista em linguagem, literatura, E aí arte. como você tem parentes aqui, amigos, enfim, te influenciaram a vir para o Chapadão do Sul, talvez, com né? certeza. Como que era a conversa na época? Vem pra cá, é bom e tal. Não, sempre foi, né? Nossa, aqui é muito bom, para quem quer trabalhar, para quem não tem medo de trabalho, aqui é muito bom, sabe? A sua formação, né? Então, você vê, eu vim trazer o currículo, 2 dias eu já estava trabalhando. Então, assim, Chapadão realmente ela acolhe muito bem a quem vem para cá para somar, sabe? Quem vem para cá para trabalhar é muito bem acolhido aqui. Eu amo essa cidade. Falo pro marido, né, que hoje nós temos uma história peculiar, porque eu vim e nós temos a casa em Cacilândia, mantemos a casa em Cacilândia e temos uma casa aqui. Então, nós temos 2 lares. Né? Ele fica mais em Cacilândia por conta da fazenda, né? E eu fico mais aqui por conta do serviço público, agora da vereança, né? Então, a gente se divide entre Cacilândia e Chapadão do Sul. E agora Inocência, que é onde a minha filha mora e meu netinho mora. Me fala uma coisa, cara, a gente sabe que Chapadão do Sul sempre foi muito próspero e a gente sempre teve boas falas de Chapadão do Sul, né? Vem pra cá que é bom, aqui, claro, tem que trabalhar, né? Tem gente que não sabe disso, mas quando vem pra cá tem que trabalhar, viu? Não é vir pra cá, não vai ficar rico de uma hora pra outra, né? Por favor, exatamente. Né? Vir pra cá com uma formação. Não é pra vir andar à toa, né? Passear, enfim. E a gente já percebe que Cacilândia, ela meio que parou no tempo. Não estamos falando mal de Cacilândia, não, mas infelizmente é uma cidade que eu passo por lá, e esses dias fazia mais de 10 anos que eu não vinha para a região, e eu passei Cacilândia e o mesmo buraco de 10 anos atrás, ele está lá até hoje, né? A cidade não cresceu? O que aconteceu com Cacilândia? Então, Cacilândia tem uma história muito, assim, tem uma história política muito triste, né? Tem uma história política que condenou muito ela, sabe? Então, assim, muita corrupção,
né? Assim, aquele entra e sai o mesmo prefeito, a mesma Câmara de Vereadores. Então, esse movimento de não renovação, ele não é bom, né? Porque você acaba... Nós vemos, né? Vimos essa semana o que as leis brasileiras feitas por corruptos são capazes. Então, assim, Cacilândia realmente ela padece de um movimento de regressão muito grande. Por muito tempo, ela padeceu muito com isso. Será que quem comanda não deixa a cidade crescer? Olha, Marlon... Até para ficar todo mundo ali acolhido? Sim, tem muito isso. Tem muito, assim, questão também em relação à cultura da cidade. Sabe, assim, acabou virando uma cidade, apesar de nós termos lá, por exemplo, nós temos a FIC, né, a antiga FIC Fava, né, que hoje é é FIC ainda, né, mas assim, temos vários cursos universitários particulares, temos a UEMS, né, com os seus cursos também, no nível público. Então, assim, tinha tudo para ser um polo de educação, né, pública, particular, de formação de profissionais. Então, assim, havia todo um movimento, durante muito tempo, houve todo um movimento pelo progresso de Cacilândia. Né? Tanto que houve um tempo em que o lema de Cacilândia era a cidade de progresso. Que não aconteceu, né? Não aconteceu, infelizmente não. Talvez na mão errada por muito tempo. Sim, com certeza. Cá, vamos voltar para o nosso Chapadão então. Já que tá ruim lá, vamos vir para cá, né? Sim. Vamos falar da nossa cidade. Você já chegou num período que a cidade começou a se alavancar ainda mais, né? Porque Chapadão do Sul, eu já morei aqui, o Maurício está aqui há mais de 20 anos, a gente percebia que crescia, mas não era assim vertiginosamente, né? Não. E de repente deu um boom, né? Deu um boom de esplanadas e, enfim, e o pessoal de fora, né? Que foi muito importante, o pessoal nordestino é muito importante para o município, e você viveu esse começo, né? Você sonhava, de repente, de ser vereadora, de representar o povo, enfim, porque eu já vi que você se apaixonou por Chapadão do Sul. Como que foi essa história de até chegar aqui? Já tinha esse sonho ou não, cara? Olha, esse sonho ele vem sendo gestado, ele vem sendo construído. Porque assim, como professora, desde Cacilândia, eu sempre vi muita coisa errada. Eu trabalho dentro de 2 sistemas que são muito, digamos assim, muito complicados. Educação e assistência social, agora política, né? 3 sistemas. Então, assim, são sistemas muito complicados. Onde você vê muita coisa errada, onde você vê muita esperança também, onde você vê muita coisa certa, sabe? Assim, onde você tem pessoas certas nos lugares errados, sabe? E ao longo dos anos, vendo todas essas coisas erradas, primeiro como educadora, eu sempre tentava interferir. Sabe? Então, você deve ter visto lá que eu sou meio boca preta, né? Eu falo o que tem que falar, o que eu penso, eu não escondo isso. Tanto que na campanha política houve uma sugestão de um marqueteiro, falou assim, olha, por que você não desativa seu Facebook? Né? Por que você não desativa esse Canogueira por um tempo? Sabe? Eu falei, não. E a sua característica é essa? Sim. Quem votou em você é porque gosta daquilo conhece, que você é. Sabe quem eu sou, né? E eu não mudei 1 milímetro disso, sabe? E aí, assim, como educadora eu via as coisas, queria mudar, então eu brigava muito, sabe? Eu sempre estava tentando, falando com os alunos, essa questão da mobilização social sempre fez muita parte das minhas aulas. Depois, como psicóloga, que eu sou formada em psicologia já há bastante tempo também, mas eu não atuava, né? Apesar de que em Cacilândia eu atuava muito nessa área, assim, quer dizer, eu atuava muito não, atuei preferencialmente na área criminal. Então, eu fazia escutas especializadas para o Conselho Tutelar de lá. O que é isso? Conta pra gente, fiquei curioso agora. Então, a escuta especializada é uma das minhas, né, uma das minhas especializações que surgiu aqui, por exemplo. Já surgiu lá atrás, eu já fazia tudo, mas em 2017 surgiu uma lei, né, dizendo que somente pessoas com uma determinada formação, com um curso específico, poderiam fazer a escuta especializada de crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de algum tipo de violência. Porque é um processo diferente, é um processo de produção de provas, né? É um processo principalmente de não revitimização. Porque em Cacilândia, por exemplo, eu tive uma experiência que ela foi transportada para Chapadão.
Eu atendi uma menininha, ela tinha 8 para 9 anos. O delegado de polícia, a menina era estuprada pelo avô. E na escola, e o irmão descobriu e começou a oferecer ela para os vizinhos. Isso foi um escândalo em Cacilândia na época. E ela muito menininha, né? E aí, com o tempo, né, ela naturalizou isso. E um dia a avó descobriu e denunciou o avô. E aí foi aquela que eu chamo de rebosteio, né? Então a menina foi ouvida. Você queria ouvir a Cá Nogueira, não queria, Maurício? Então vai, tá? Então vamos lá. Então, assim, a menina foi ouvida 1, 2, 3, 10 vezes. Várias vezes. E eu sei que quando chegou no judiciário, a história não era mais aquela inicial. Uhum. Então já havia toda uma interferência de vários atores ali, da Mas curiosidade. estava pior a história ou Não, melhor? ela ou menos já pior? fantasiava algumas coisas. Uhum. Porque quando você vai ouvir uma Pessoas criança, interferiram e a cabeça dela... sim, ela começou a perceber que o que ela falava estava causando problemas também. Então ela começou a omitir muita coisa. Isso é natural, sabe? A criança, apesar dela querer a solução do problema onde ela está imersa, ela não quer, digamos assim, que o pai dela, que o avô dela, que o irmão dela, que a mãe dela, que a avó dela vão presos. Sofra as consequências. Ela né? quer que as coisas sejam resolvidas, mas ela quer preservar a família, né? Ela quer um pedido de desculpa só? Hã? Ela só quer um pedido de Ela desculpa? quer que as coisas parem. E que pare, Pare. claro, né? Pare, de vez, pare. Como se... Vamos zerar. Na maioria das vezes é assim, Na cara? maioria das vezes é assim, Lamentável, né? Lamentável. E aí o transporte do caso para Chapadão, ele se deu da seguinte forma. Na época do caso lá, a juíza, na época, deu uma semana para a gente fazer a escuta da criança. E coletar a história de fato. E ver se aquilo realmente, a primeira escuta que tinha sido feita era verídica. E aí eu e o Conselho Tutelar arregimentamos forças, né? Nos unimos, tudo. Fizemos, tá? Em uma semana a gente conseguiu, né? Eu consegui. E fiz um relatório para o Dr. Silvio, que na época era o juiz lá em Cacilândia. E na minha conclusão do relatório, eu sugeri que a criança fosse retirada da família, que a criança fosse retirada da escola onde ela estudava, que ela tivesse uma vida nova, né? Que a vida dela realmente fosse zerada e ela fosse adotada por outros pais, né? Que ela realmente tivesse esse novo recomeço. E uma das minhas falas chamou a atenção do juiz, porque eu falei, se isso não for feito, tá, nós podemos esperar grandes coisas dela. Porque ela já não é uma pessoa normal. Dificilmente essa menina vai ser um ser humano na acepção que a gente espera do que é um ser humano, né? Uma pessoa empática. Quando o caso veio para cá, foi um susto. Lembra daquele... um cadeirante que foi morto aqui, que foi levado para a linha do trem, né? Eu não me lembro o nome dele. Hã? Luiz, isso mesmo. A menina, Camila, me marca muito esse nome, que é o nome da minha filha. E por um acaso a menina é Camila Nogueira. Essa menina participou do crime. E aí veio toda a história na minha cabeça. Essa menina que tinha sido Essa abusada menina pelo que eu vô. tinha atendido lá em Cacilândia naquela época. Foi uma das participantes ativas do crime em Chapadão do Sul. Então, assim, para você ver como é sério o que a gente faz, sabe? Porque o próprio sistema, na época, não levou muito a sério, né? Aquela história de zerar a vida da criança e de fazer digamos assim, um trabalho bem forte. Você ficou com aquele sentimento de eu avisei. Olha, não, a gente, digamos assim, eu sabia, né? Porque a gente que é especialista na área de violência, porque é uma área na qual eu sou apaixonada. Eu estou terminando uma especialização em inteligência criminal e psicologia jurídica agora. Então, assim, eu estudo muito por causa da violência doméstica com a qual eu lutei, né? Lutei muitos anos. A política, ela veio para a minha história por conta da violência doméstica. Porque, assim, nós temos uma lei, a Lei Maria da Penha, é uma lei muito bacana, sabe? É uma lei, de certa forma, até funcional.
Mas, quando você lê ela, você fala, puxa, tem esse mecanismo, tem aquele outro, mas quando você vai para execução, é uma bosta. Nossa, a lei na execução, ela é uma porcaria. Por causa de quem? Justamente por conta dos atores. Eu arrumei briga com meio mundo aqui, porque é o seguinte, nos meus estudos, e eu provo isso, com várias incursões que eu já fiz, eu assim, eu e vários outros pesquisadores da área, nós queremos que vítima e agressor ou agressora, porque tem muito homem sofrendo violência doméstica em Chapadão e não denuncia por vergonha. Eu atendi vários, sabe? Pais de família que ficaram com a guarda dos filhos e que agora tem que lidar com uma louca no pé dele, que vira e mexe, invade a casa dele, que vira e mexe, bate na namorada dele, sabe? Então, assim, a violência doméstica, ela não é um privilégio, né? Para não usar outra palavra. Da mulher. Das mulheres. É um privilégio social. Mas você acha que a lei, ela traz muitas brechas para... Não, a lei é como eu Pra não falei, a lei é acontecer? muito bonita. Uhum. A lei é ótima. Ela é muito boa. Só que a execução da lei não acontece. Você vê os mecanismos, mas quando você quer, por exemplo, quando eu levei para o CREAS, que era onde eu trabalhava, hoje eu estou na educação, né? Então, quando eu levei para o CREAS essa proposta do atendimento aos agressores, foi embaixo de muita briga. Então, assim, uma das minhas coordenadoras na época, ela mandou um ofício, um e-mail para a SEDAST, que era a Secretaria de Desenvolvimento Humano, né, do Estado, perguntando se era factível atender homens vítimas de violência doméstica. Agora, quando você fala vítima de violência doméstica, a palavra ela é comum de 2 gêneros, é para homens e mulheres. Uhum. Não existe você dizer que vítima é só mulher. Entende? Então, o homem que é vítima, ele tem que procurar ajuda sim, porque a lei também o favorece, né? Aí, foi todo esse problema, sabe? E eu batendo de frente, eu colocando. Em 2018, de tanto eu brigar dentro do sistema, né? E eu atendendo já, virei coordenadora de mulheres, né? Em 2017, a Dona Maria das Dores, né? A secretária de Assistência Social, me chamou, né? Em julho de 2017, falou, Cá, a gente está querendo colocar a coordenadoria da mulher em Chapadão. Você quer? Eu olhei para ela assim e falei assim, quero, mas tem um porém, tem uma condição. Eu quero continuar atendendo as vítimas. Ela, não, tranquilo, tudo bem. E aí eu comecei o trabalho da coordenadoria de mulheres muito antes dela virar lei, em março de 2018. Uhum. Então, assim, foram muitos meses de trabalho para a gente compilar dados, para a gente provar, por exemplo, para a Câmara de Vereadores, porque na época o presidente era o seu Toninho Assunção, né? E eu levei, junto com a minha equipe, vários dados compilados desses atendimentos, provando a idade das vítimas, o bairro onde mais tinha violência, né? E com ideias do que poderia ser feito. A Câmara votou por unanimidade a lei que criou a Coordenadoria da Mulher. Depois, mais uma vez, a Câmara de Vereadores votou por unanimidade a lei que criou Maria da Penha Vai à Escola. São 2 situações que têm a minha interferência direta, né? Minha e, claro, da minha equipe. Mas sempre assim, embaixo de muita briga. Então, assim, ameaças. O ano passado, por exemplo, em maio do ano passado, eu tive que responder uma sindicância, porque um dos entes do ambiente jurídico, né, não concorda muito com o meu jeitão, né, de querer que a família seja atendida. Pai, mãe, seus filhos. Quando eu fiz a especialização para atender as crianças, foi porque eu comecei a ver ali no atendimento das mulheres, das vítimas, ou mesmo dos homens, eu comecei a ouvir muito, e a Polícia Militar começou a mandar os boletins para a gente, a Polícia Civil começou a mandar os boletins de ocorrência, e a gente começou a ver muito crianças no meio da violência. Então, assim, tem um caso que me marca, que uma criança de 7 anos separou uma briga de faca.
Olha o tamanho da tragédia que poderia ter acontecido. Pô, Cá, até é muito oportuno, inclusive, para essa semana, né? Que nós comemoramos na segunda-feira o Dia Internacional da Mulher, enfim. É uma semana que está toda voltada, né, para os direitos das mulheres. Eu acompanho no SIGO, que é um sistema da polícia. Da polícia. Você sabe, né? Que a gente Isso. tem acesso, a maioria dos jornalistas no estado tem esse acesso. E eu percebi ali que o índice de violência contra a mulher em Chapadão do Sul, ele é muito maior do que em outros municípios, inclusive. Sim. Eu me recordo que eu, quase todos os dias, quando eu chegava na emissora, eu abria o SIGO, tinha lá um boletim de ocorrência de uma mulher, né, reclamando que apanhou do marido. Esse é o fato, né? O que agora, a gente voltando a esse assunto, Dia Internacional da Mulher, o que a mulher, que decisão que a mulher tem que ter na vida dela, né? Para mudar isso, ela tem que denunciar, claro que tem que denunciar, mas por que ela não denuncia, ou por que ela espera acontecer, porque ela já está vendo que o marido já está ficando ali agressivo com o tempo. Que recomendação você traria? Tem um momento da mulher pensar assim, olha, o meu marido começou a ficar agressivo, acho que está na hora de eu tomar uma decisão na minha vida, pedir uma ajuda para alguém, né? Existe isso? Conta pra gente como que acontece. A questão, por exemplo, da violência doméstica, ela trouxe pra gente uma discussão muito ampla. Então nós trouxemos a igreja para discutir, né? Porque muitas mulheres não querem denunciar, muitos homens não querem denunciar. Porque as famílias, elas se compõem para não serem desfeitas. Isso é um fato. Ninguém casa para separar. Ponto, né? E você tem filhos e você quer que esses filhos cresçam junto contigo. Cresçam sob a tua asa, né? E o que acontece? É muito naturalizada a violência na nossa sociedade, sabe? A violência, por exemplo, ela não começa com um tapa. Ela começa na violência verbal, na violência patrimonial, né? Que, por exemplo, um dos grandes problemas das vítimas de violência doméstica é conseguir o acesso aos seus bens, ao patrimônio que o casal construiu. Porque aquele que agride, normalmente, ele constrói o patrimônio colocando sempre tudo no nome dele. E a vítima que se vire para arrumar papel. E o que acontece muitas vezes? A gente aconselha sempre, eu aconselho, porque eu continuo atendendo vítimas de violência doméstica. Por incrível que pareça, na educação, né? Eu estava até comentando com a minha equipe agora, eu falei assim, gente, eu vou dar de topo com muitos casos da violência doméstica. Eu conheço muitas das pessoas, né? Esse trato com assistência social me trouxe esse amplo conhecimento social, né? E a gente, nesse movimento todo, quando você pergunta assim, o que deve ser feito? Procure ajuda, converse com alguém. Se você não quer conversar com um policial, né? Se você não quer ir para a delegacia, se você não quer chamar a PM, tá? Mas eu recomendo que chame, eu recomendo que faça o boletim de ocorrência. Eu recomendo, nos casos mais graves, onde há uma lesão corporal, que se peça medida protetiva, tá? Por quê? Para que as coisas tomem um tom de gravidade necessário. Para que as coisas tomem um tom de realmente, olha, isso precisa ser resolvido. E a justiça, ela só olha para aquilo que realmente é muito sério. Quando eu comecei esse trabalho, eu fui conversar com o ex-delegado da cidade, Dr. Danilo Mansur, e perguntei para ele, falei, doutor, como é que se dá a questão da violência doméstica? Há uma investigação? Ele falou, não, cara, não tem. A não ser em casos graves, onde há um estupro, onde há uma coisa assim, mas... Então, aí a gente mobiliza. Tá, mas, por exemplo, se surgirem provas, né, a vítima pode trazer? Ele falou, pode, ela pode vir trazer, né? No momento da denúncia, a gente sempre questiona se ela tem provas do que ela está alegando, sabe? Então, assim, se há uma lesão corporal, se há uma possibilidade de provar a lesão corporal, ela é encaminhada para o corpo de delito no hospital, né? Aí tá. Mas eu fiquei pensando comigo, eu falei, puxa vida, porque na minha experiência eu vi que a violência ela piorava após a denúncia. Então era aí que aconteciam as ameaças de morte via WhatsApp, é aí que aconteciam toda sorte de violências, sabe? Onde acontecia muita barbaridade.
E aí eu fui conversar com o Dr. Marcos Vinícius, na época, que era o promotor da cidade, né? E cheguei lá e falei, ó, preciso conversar com o senhor, porque eu tô com umas ideias na cabeça e eu quero que o senhor confirme para mim se eu posso fazer isso, dentro da lei, né? Ele falou, ó, vindo de você, né? Ele já esperava problema. Mas aí eu falei para ele dessa inquietação minha com relação às provas que surgiriam após o atendimento. Ele falou, porque eu falei, porque assim, essa coordenação que lá atrás tentou me criar um problema, ela inclusive perguntou se era certo que eu, enquanto psicóloga, coletasse áudios, vídeos, fotos, né, que eu pegasse mensagens, prints de mensagens e enviasse para a polícia. Porque, assim, a maioria dos profissionais, é onde eu falo, a execução da lei é uma bosta. E eu falo isso com todas as letras. Porque a maioria dos profissionais não quer se envolver de verdade. Não quer fazer um relatório consistente. Quando sabe que uma criança foi estuprada, foi abusada, por exemplo, não quer fazer um relatório para valer mesmo. Por quê? Porque não quer ir para frente de um juiz, dar um depoimento, não quer ser ameaçado. Claro, ninguém quer. Uhum. Mas, por exemplo, eu coleciono ameaças de morte. E não vejo problema nisso. Entende? Muita gente fala isso da boca para fora. Ô, Cá, mas qual que era a sua ideia perante o promotor que você falou? Não, a ideia perante encontrou? o promotor era justamente ver se essa questão das provas eu poderia ofertar. Porque já que o sistema estava querendo me barrar de tudo que era jeito, perguntei para ele, falei, vão surgir provas, certo? O que eu faço? Eu tenho, eu posso? Ele falou, deve. Até porque se, por exemplo, houve uma ameaça de morte, você não comunicou à polícia, né? Você é copartícipe, tá? Você vai ser implicada no crime se essa mulher chegar a morrer, se esse homem morrer. Certo. Entende? Você sabia e você não comunicou à justiça para que ela tomasse uma providência, né? E aí eu peguei e falei, pô, cara, então tá certo, o meu jeito de pensar é esse mesmo, a linha é essa. E aí eu comecei, aí coordenadora de políticas para mulheres, o pessoal, os homens, né, falavam assim, pô, cara, mulheres, coordenação para mulher, pô, vocês nunca vão falar de homem. Eu falei, gente, calma. Quando a gente fala de mulheres, uma coordenação para mulheres, a gente está falando de família. Acho que eu sempre deixei muito clara essa postura minha, enquanto técnica de atenção de média complexidade, né? De psicólogo que lida com violência, no sentido assim, de que a vítima, seja ela do sexo masculino ou do sexo feminino, tem prioridade e deve ter prioridade. Seus filhos devem ter prioridade. A família deve ser prioridade. Por quê? No SUS, no SUAS, que é a lei, né, da assistência social, o SUS é a lei que... Você vê, por exemplo, assim, você vai estudar o atendimento a vítimas de violência doméstica no SUS, os cursos que eu faço no SUS, né? Está lá, vítimas de violência por parceiro íntimo. Então não fala mulheres vítimas ou homens vítimas, por parceiro íntimo. Então seja homem ou seja mulher, né? Então o SUS, ele tem, para mim, é a visão mais clara do que acontece. Quando você vai para o SUAS, que é a lei que ampara a assistência social, há uma distorção, porque a lei é clara também, que o atendimento é sociofamiliar. Então, qualquer vítima de violência, seja ela do sexo masculino, seja ela do sexo feminino, pode procurar o CREAS. Tá, mas vamos especificar as mulheres nesse momento. Sim. Que tem mais dificuldade de denunciar, tem mais dificuldade, são agredidas, mas não conseguem... você falou aí antes que os números aumentaram, não falou? Aumentaram? Não, os números são grandes. Os números de violência são enormes, eles aumentaram. Sim. Se você for olhar de 5 anos para cá, né, há uma explicação para isso. Entende? O que aconteceu de alguns anos para cá? A gente aumentou a divulgação. Vocês da mídia, nós das coordenadorias. Então, na verdade, assim, os casos já aconteciam, mas não eram denunciados. Não eram né? denunciados. Hoje houve aí a conscientização é maior da mulher hoje. Sim, a conscientização é maior. Os meios são mais fáceis.
Quando você falou, por exemplo, quando você perguntou o que a mulher deve fazer, procure ajuda. Converse com seu pastor, com a sua pastora, converse com o professor dos seus filhos, né? Converse com uma amiga, peça um conselho, mas faça alguma coisa. Ah, não quero denunciar, cara. Eu não quero denunciar meu marido, não quero denunciar minha esposa, mas a coisa em casa não tá boa. Vai acontecer alguma coisa. Você pode, sem fazer a denúncia, você pode chegar no CRAS, né? Que é o Centro de Referência de Assistência Social. Nós temos lá no Parque União, né? E nós temos aqui o CRAS Cerrado. Tá? Você pode chegar no CRAS e pedir orientação. Você pode pedir orientação na Unidade Básica de Saúde. Você pode pedir no ESF. Você pode pedir orientação na escola. Você pode pedir orientação no CREAS, que é aqui na antiga delegacia, ali na Avenida 8. Entende? Então, hoje, por exemplo, de tanta gente falar, a gente pegou muito no pé de muita gente por muito tempo, né? Então, hoje, todo mundo sabe um pouco sobre violência doméstica, conhece os caminhos. Então, hoje, o que você tem, por exemplo, em relação a esse aumento do número de registros, é explicado justamente por isso. Porque houve uma ampliação do conhecimento, tanto por parte dos agentes de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar. Gente, como eu amo esse pessoal. Eles fazem um trabalho fantástico, maravilhoso, entende? No trabalho com vítimas de violência doméstica, eu não tenho um A para falar deles, sabe? Sempre ajudaram, sempre foram muito parceiros. E a gente tá com umas ideiazinhas cozinhando aí juntos aí, que logo vocês vão ficar sabendo, né? Porque aí já entra a vereadora. Por quê? Muitas políticas públicas, a gente até falava delas, a gente pedia, mas quando você não tem um vereador engajado, um vereador que conheça a causa, um vereador que tenha uma formação específica, que é o que eu tenho, né? Então, a minha principal bandeira de campanha foi justamente a violência doméstica, sabe? Foi essa Cá Nogueira polêmica, que fala, que briga, sabe? Que vai, enfrenta a coisa, né? Então, assim, quando você tem um vereador que tem essa bagagem, vai ficar mais fácil lidar com essas questões, entende? Então, assim, uma das coisas que eu tenho pautado muito nessa carreira, né, que está iniciando aí, porque, assim, quando você vai trabalhar, né? Você vai lá para o meio, você começa a ver alguma coisa, você fala assim, rapaz, realmente o que falavam, né? Mas vamos lá, eu preciso me mergulhar nisso? Não. Entende? Hoje eu vejo, por exemplo, eu sou o tipo de político, né? Desse movimento novo aí. Sabe? Eu sou uma pessoa muito insatisfeita. A insatisfação, ela me move. Então, eu vejo as coisas, eu quero conversar, eu quero discutir, eu quero falar, eu vou atrás de formação. Eu estou sempre sugerindo para as pessoas, faz isso porque é legal, vai atrás disso porque é legal. Eu dou muito pito na mulherada no meu Facebook, sabe? Então, assim, sofreu uma violência doméstica. Ao invés de ir lá para a polícia, vai para o Facebook. Pô, meu. Com coisas que vai resolver o Facebook, gente, né? não. Você vai criar provas contra você. Entende? Você vai criar problemas para você. Posso fazer uma pergunta aqui? Opa, Eu estou acompanhando o pessoal do WhatsApp. Você já ouviu muito? Fala, eita, mulher chata, eita, mulher encrenqueira. Já ouviu muito isso? Tem uma ouvinte aqui que está dizendo, olha, é um exemplo de profissional, um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, a encrenqueira mais amada da cidade. Já ouviu essa? Obrigada. Minha encrenqueira preferida. Eu achei pronto, bacana né? isso daqui. Que legal. Eu achei bacana. bastante. Outra pergunta, falando de Facebook, WhatsApp, grupos e tudo mais. Grupos de WhatsApp incomoda você, críticas e tudo mais. Você saiu na chuva, tem que se molhar. Sim. Né? Estão esperando o resultado, né? Sim. Então você Não já está me incomoda. preparada para isso e não Sim, dá publicidade. e tem a resposta. E não dá publicidade a grupos, né, que quer se aparecer em cima do trabalho de outras pessoas. Não, isso, quando né? eu era candidata, por exemplo, quer dizer, quando eu estava pensando, eu estava ainda naquela pré-campanha, né, um jornalista da cidade, num grupo de WhatsApp, tentou alertar o grupo, falou, a mulher é ateia.
Cuidado. A mulher nem acreditar em Deus acredita. Mas, meu Deus, né? Vamos usar o jargão? O que tem a ver Lé com Cré? Porque, poxa vida, você vê tanta gente dentro da igreja fazendo bosta, né? Olha, cá, tem as mensagens aqui. Parabéns, cá, minha conterrânea, mulher batalhadora. Tamo junto, sucesso. É a Tana que mandou para você. Obrigada, Tana. Temos aqui também a Cá, é um exemplo. Quem é que foi aqui? A Lorena. Legal. Temos mais aqui, deixa eu ver. E tem essa que você leu agora aí, né? Mas ela tem um texto que eu deixei para você, um texto vamos ler então. Que é um exemplo bacana do trabalho da Cá. Olha só, não preciso dizer meu nome, mas a Cá Nogueira em Chapadão do Sul fez e faz pelas mulheres muito mais do que as leis que dizem nos proteger. Estou com processo e a única pessoa que me amparou além do meu marido foi ela, a única que me fez enxergar uma luz, que me fez não desanimar. E 1 ano, e eu ainda espero a decisão judicial, porém com a certeza que eu fiz o meu papel. E com o coração mais calmo. E aí ela disse, é um exemplo de profissional, mulher, mãe, a encrenqueira mais amada da cidade. Legal. Muito bem. Tem mais aqui, ó. Quer comentar sobre esse assunto? Claro que sem dar nome a... É uma profissional, né? Vamos falar de mim na terceira pessoa. Tá. É uma profissional muito apaixonada por tudo que faz. Como professora, tô dando aula, voltei para a educação, porque meu coração está enterrado na educação, né? Depois de eleita vereadora, eu quis continuar a trabalhar. Eu acho que eu tenho muito a contribuir. E fiz essa proposta para Maria das Dores, né? De ir. O Guerino me aceitou lá, né? De braços abertos. Agradeço muito ele por isso, a todos da CEMED, né, por me receber tão bem. E, assim, é uma profissional muito apaixonada. Mas também é uma profissional muito problemática. Por quê? Porque ela enxerga coisas, ela vai atrás, ela não tem medo, sabe? Quando uma mulher, por exemplo, ou um homem, muitos homens me pedem ajuda, no Messenger, no Facebook, no WhatsApp. Meu WhatsApp ele é público quase, né? Tá aí, quase todo mundo tem acesso a ele. E as pessoas me pedem orientação e eu oriento. Independente de qualquer coisa. Tem agressor que vem falar comigo no papel de agressor. Você não acha que você está errado? Maurício, não tem nenhuma crítica aí, não? Nem um agressorzinho? Tá, não, tem vários elogios, inclusive do companheiro de Câmara, né? De vereança, o Andrezão, né? Tá parabenizando, tá dizendo assim, ó, Cá é uma grande companheira, dentro da Câmara tem perfil muito técnico, né? Muito... Cá, agora você acha que um agressor ia participar com a gente aqui, cara? Mas podia, né? Te criticando ainda, não, mas podia. Tem até motosserra aqui, se for preciso. Eu não vejo problema, sabe, assim, eu luto muito, eu quero muito mesmo que todas as vertentes da violência recebam a atenção devida. Todos os cidadãos merecem atenção. E quando você está falando, por exemplo, vamos falar aí da maioria, que são homens, né? Infelizmente, muitos homens. Esses homens, eles têm também direito, porque eles são cidadãos, eles são pais de família. Isso me preocupa. E quando você vai olhar para os casos, o primeiro caso, por exemplo, que eu atendi, um pai de família, um casamento desgastado, já estavam se separando, e ele agredia muito ela, perseguia, ameaçava de morte, era aquele rolo danado. E eu atendia ela, e ela querendo desistir do processo, e eu falei, não vai desistir não, porque se você desistir vai ficar pior, não vai acabar nunca, né? E eu vendo aquilo tudo, eu falei, poxa vida, eu tenho que dar um jeito de trazer esse cara para o atendimento. E ele fez a cagada de dar uns tapas na filha e deixou umas marcas. Mas assim, ele bateu por um motivo muito justo, porque eu também teria batido. Não vejo problema nisso. Pai e mãe têm que ter o direito de corrigir os filhos. Mas aí eu peguei e falei, tem uma brecha aí, vamos lá. Falei para ela, vai no conselho tutelar, denuncia ele. E já fiz uma confabulaçãozinha interna ali, falei, quero o caso para mim, tá? Porque eu preciso resolver outra coisa. Isso daí eu não vou nem tocar. E ele veio. E nós fomos conversar.
né? Veio cheio de marra, né? Cheio de opinião, naquele sistema machistoide, né? Eu fui falar com ele, falei, cara, mas... que eu falei para minha companheira de atendimento, a Márcia. Nossa, que saudade, Márcia, um beijo para você. Falei para Márcia, Márcia, como 2 e 2 são 4, ele vai tentar denegrir ela, ele vai tentar falar da violência e vai denegrir ela, né? Ela falou, mas será? Ele tá vindo para cá por uma questão de violência contra a filha? Eu falei, é batata, vai vir. Foi o que aconteceu. 5 minutos de conversa, ele começou a falar mal da ex. E eu fui dando corda, né? E no fim das contas, na audiência, que nós começamos o atendimento em novembro, não, começamos o atendimento em setembro, eu lembro, porque foi o último dia de treinamento para o grupo Paralelas. Em setembro comecei o atendimento dela. Em fevereiro houve essa audiência para definir a guarda da criança, né? E houve uma coisa muito interessante, porque eu falei para ela, você quer que eu esteja, porque eu não fui arrolada como testemunha, nada, né? Eu falei, mas você quer que eu esteja com você lá no fórum para dar uma força, né, um apoio moral? Ela falou, quero. Porque ela estava muito ainda, né? Apesar de tudo, ela ainda estava muito mobilizada, tinha medo dele. Eu falei, não, beleza, eu estarei lá. E eu estava no corredor do fórum quando o Meirinho, doutor Anderson tá chamando a senhora. Eu falei, ué, rapaz, eu não fui arrolada, né? Eu falei, tá bom, o juiz chamou, vamos, né? O juiz manda. Claro. Aí, cheguei na sala, né? Nos cumprimentamos. Ele falou assim, surgiu uma questão interessante aqui, não muito convencional. E nós queremos te consultar. Falei, sim, pois não. Ele falou, o senhor, né, o fulano, só aceita que você tire a filha de dentro da casa dele. Ele não aceita o conselho tutelar, porque pela lei, pela regra, pelo fluxo, né, a gente chama de fluxograma. Então, assim, pelo fluxo de atendimento, quem deveria buscar a criança e entregar para a mãe seria o conselho tutelar, né? E ele não aceitava, só aceitava se fosse eu. Fez sim, se tiver tudo bem para o senhor, se tiver tudo bem para as partes, né? Olhei para ela, olhei para ele, eles sinalizaram que sim. Foi, se for para acabar essa contenda, eu estou disposta. E fui para casa dele e lotei o meu carro de coisa de criança, de roupa, de brinquedo, de coiseira. Levei, entreguei para a mãe. Hoje esse casal, né? Esse ex-casal refez as suas vidas, né? Cada um está casado de novo. São meus amigos. Entende? Então, assim, foi uma primeira experiência muito exitosa. Eu tive várias outras. Você tinha falado que um agressor te procurou para conversar. Sim. Assim. Esse agressor que procura, ele é meio que uma ajuda. Um agressor hoje pode ser o filho da agressão lá atrás, essa pode. Criança que apartou a briga com faca, sim, foi violentado, vem praticar, fazer a ciranda, né? É uma ciranda. Praticar um tudo ciclo. isso. E esse que procura ajuda porque ele tem uma tendência a tentar procurar melhorar, porque não é normal, né? Alguém que parte para agressão por qualquer motivo, principalmente um companheiro, ajudado pode ser que venha a resolver esse problema. Maioria. Né? Ele precisa de ajuda também, né? Psicológica. Isso traz da infância, né? O filho da agressão, né? O que acontece, por exemplo? Eu tenho uma visão diferenciada disso daí, porque muitas vezes as pessoas tentam amenizar. O estuprador diz que estupra porque ele foi estuprado um dia. Ele foi vítima de estupro. Aí hoje ele estupra, né? Aí o agressor ou a agressora, eu vivi isso na minha casa. Realmente, essa questão, ela existe. Mas já tem um problema sério mental. Sim, já existe um tipo problema de coisa, lá né? atrás, de estrutura familiar, de tudo, né? De construção do eu, dele, tudo. Mas eu penso o seguinte, se eu fosse jurista, olha, amor, é o seguinte, tudo bem, você foi estuprado, né? Eu sinto muito por você, pelo que fizeram com você. Só que hoje você vê que você está cumprindo outro papel, você tá fazendo outro papel, você sabe o que a sua vítima sente e você está agredindo, você está fazendo com ela o que fizeram contigo e que hoje você quer usar como defesa.
Então, eu como jurista, por exemplo, eu usaria isso como agravante, nunca como atenuante. Jamais. E quando um agressor me procura, por exemplo, porque me procuram, tá? Os agressores querem conversar. E eles sabem que eu estou disposta a essa conversa, né? Às vezes começa até num tom de ameaça, de agressividade, tudo, mas a gente vai levando a conversa, vai, tal. Às vezes eles querem se explicar, né? Querem se explicar. Eles querem ser ouvidos, eles precisam ser ouvidos, sabe? E nessa escuta, muitas vezes você descobre, eu falo assim, o feminismo ele é uma coisa muito boa. Eu sou feminista pra caralho, entendeu? Só que eu sou feminista de fato. Eu quero igualdade entre homens e mulheres. Eu quero igualdade entre os gêneros. Eu não quero que mulher se sobreponha a homem, nem homem se sobreponha a mulher. Então, as mesmas leis que valem para um, tem que valer para o outro. Há uma discussão, inclusive, já velha, antiga, desde que a Lei Maria da Penha, por exemplo, foi implantada, de que ela é inconstitucional. E eu não discordo disso totalmente, não. Porque você pensa, uma lei que é criada com base numa questão de gênero. E aí? Nós somos 50%, quase 53% já da população brasileira, nós somos a maioria da população. Pô, né? Como é que fica o João da Penha nessa? Eu sou suspeito que eu sou homem das mulheres. Eu tenho desde 7 filhos, mulher. Você falou um negócio bem interessante, que tem que caminhar lado a lado. Então não vai por água abaixo aquela história que o meu direito termina quando o seu começa. O direito tem que caminhar lado a lado. Aquela máxima, o direito do fulano termina quando o do ciclano começa. Não existe isso, né? Não, existe, junto, né? Os direitos de ambos têm que ser respeitados. Entende? É por isso que eu sempre bato na tecla, por exemplo, no SUS é bacana porque todos os dois são atendidos, né? Você manda para psicoterapia e o psicólogo que vai atender lá na clínica, ele não questiona. Mas é um agressor. Não, ele vai atender. Você encaminhou uma pessoa. Entende? Agora no SUAS a gente está tendo essa digladiação. E no próprio judiciário a gente está tendo essa digladiação também. Então há uma questão com relação a esse feminismo perverso, né? Que é o feminismo, por exemplo, são as feminazis, né? Eu nem chamo esse povo de feminista. Essas criaturas, elas querem transformar um gênero naquilo que é superior. Só que assim, gente, a gente precisa discutir uma coisa que é muito... que tem gente que deve estar ouvindo e morrendo de raiva. É o seguinte, por que se explica a criação de uma lei para um gênero? Há uma explicação para isso. Nos crimes que acontecem dentro de casa, né, na imensa maioria das vezes, a vítima é do sexo feminino. E ela não morre ou ela não apanha uma vez ou duas. Ela apanha às vezes por anos. E morre da maneira mais perversa possível. E geralmente quem mata é o companheiro, na imensa maioria dos casos. Então, quando você vai para os crimes violentos que acontecem dentro do lar, as maiores vítimas são mulheres e crianças, né? O homem, ele morre aonde? Ele morre na rua. Ele morre pela mão de terceiros, né? Ele morre pela própria mão dele, ele morre pela própria negligência dele com a saúde dele. É raro você ver, tanto é que vira piada, né? Quando você tem uma notícia, por exemplo, que o homem apanhou da mulher, a mulher matou o cara, aí vem aquele monte de gente e fala, tinha que ter matado mesmo, vagabundo, vai ver o que aconteceu. Aí eu vou lá e comento, falo, pô, cara, mas e se fosse o contrário? E se fosse ele que tivesse catado ela a facada? Tava todo mundo ali nele. Né? Falo, como é que é isso? O pensamento ele muda quando o gênero do agressor ou o gênero da vítima muda? Não pode haver essa chave de mudança de comportamento ou de pensamento. Infelizmente eu vou ter que encerrar, porque a gente já está há quase 1 hora aqui e o nosso jornal vai até às 12h30, mas você já está convidada, a gente vai agendar contigo para a gente continuar batendo esse papo, porque tá bem bacana, né, Maurício? Mas infelizmente o horário não permite mais. Nós vamos combinar, Marco, com a Cá, porque
Porque eu tô na mesa aqui, você vai me dar um sinal para eu poder fazer pip, pip. Para censurar os palavrões? Brincadeira. Cá, muito obrigado, de verdade. A gente não vai conseguir encerrar, A gente tá bem corridão, mas assim, tranquilo. Fica à vontade e deixa a sua mensagem final pra gente. Olha, muito obrigada vocês, muito obrigada a todo mundo que ouviu, que participou. E assim, a minha intenção enquanto política é o que o Andrezão falou. O meu perfil, ele é mais técnico, né? Então, assim, é de analisar mesmo e de fazer o que tem que ser feito, o correto, tá? Então, se alguém quiser falar comigo, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém precisar de alguma coisa, pode me procurar, tá? Eu sou mais do que aberta à discussão. Se agressores de mulheres quiserem, de repente, formar um grupo aí, vamos conversar, né? Vamos criar um grupo terapêutico, vamos bater de frente aí com o sistema aí para que eles recebam atendimento individualizado igualzinho as vítimas recebem. Tá? Então, ó, muito obrigada. Um beijo pra todo mundo. Obrigado. Uma próxima oportunidade a gente volta a conversar. Daqui uns dias já, viu, cara? Opa!